Olá, peregrino que chegou ao podcast Conversa com o Meu Pastor. Meu nome é Hirata Abe, sou cientista social e converso com o meu pastor, o Dr. Anderson Clayton Pires, que fala direto de Goiânia. Falamos de maneira informal sobre assuntos do cotidiano, sociedade e da fé cristã. Acreditamos que a fé cristã pode curar as pessoas que estão imersas em processos adoecedores e que precisam ser diagnosticadas. Afinal de contas, o que nos adoece e como a fé cristã pode nos curar? A conversa é sempre boa, os temas são totalmente relevantes. Venha então para mais um episódio e que comece a cura. Olá, peregrino que chegou ao 14º episódio do podcast Conversa com Meu Pastor, comigo, Hirata Abe, que conversa com o meu pastor, o Dr. Anderson Clayton Pires, direto de Goiânia. Nesse episódio falamos sobre um tema sensível e caro a muitas pessoas que têm filhos adolescentes. Essa é uma faixa etária que tem sofrido muito por vários motivos. E numa primeira conversa, o pastor Anderson dá uma pincelada num cenário que está aí, diante de todos, e que tem sido pouco entendido. Como estão os adolescentes hoje? Essa geração está mais exposta a doenças da alma do que as gerações passadas? Como podemos lidar com eles em tempos tão desafiadores? Por ser uma conversa inicial, ela pode ser esclarecedora e instigadora para quem quer e precisa lidar com adolescentes. Venha e ouça, e seja tocado em seu sistema de crenças, e que venha a cura. A gente está vivendo, o pastor tem essa... E eu acho que foi uma surpresa mesmo, essa intenção que o pastor tem de falar com adolescentes. E porque eu acho que é uma geração... Eu não sei, eu fico tentando fazer a relação entre a nossa geração e essa agora. É totalmente diferente. É uma coisa que não faz sentido quando a gente fala em relação à autoridade. Com certeza. Assim, a primeira conversa sobre isso, que diferença que o pastor vê entre a nossa e essa geração, pastor? Qual que é o grande problema que... Qual que está mais exposta? O nosso grande problema, em termos de diferença qualitativa, entre a minha geração de adolescentes e a geração de hoje, é que nós tínhamos muito menos informação que um jovem da nossa idade, equivalente, né, que seja mais ou menos equivalente à idade que tínhamos naquela época. Quer dizer, hoje, a gente, comparado com a criança de hoje, o adolescente de hoje, a gente tem muito menos informação. Assim, fazer uma comparação entre a nossa e essa geração, qual que o pastor acha que está mais exposta a doenças, ou então está mais indisponível para a fé cristã? Porque, assim, são mudanças bem significativas, né, entre uma e outra. Sim. Eu acho o seguinte, há várias doenças que estão... que essa geração está vulnerável a elas, né? Então, uma delas é confusão mental, porque como eles têm um cabedal de informação bastante congestionado, eles correm o risco de ter muita informação e não saber compreender exatamente, dar o sentido para cada informação que eles têm. Então, eles têm a informação, mas não sabem lidar com essa informação que eles têm. Então, é como se tivesse uma arma e não soubesse usar.
a arma, né? Sim, não, assim, Mais ou menos isso. uma, E aí, eu acho que isso torna o ser humano de qualquer idade, mas sobretudo o adolescente, em que passa por uma adolescência, passa por revoluções, eu diria, biológicas importantes, né, como o crescimento substancial dos hormônios no corpo, né, a presença determinante dos hormônios no corpo, tanto do menino quanto da menina. Então, essa explosão de hormônios acaba interferindo na visão de mundo dela, a visão de tudo, né? Acaba sendo interferida porque a testosterona é uma forma de pensar o mundo através do prazer, do consumo do prazer, né? sim, Então, a finalidade do mundo, da vida, significa consumir o prazer. E enviesado a uma perspectiva da cultura da sexualidade, esse prazer ele ganha vários sentidos, né? Pode ser o prazer de uma descoberta sexual relativamente nova, uma sexualidade que seja flagrantemente renovável, ou seja, você não fica com a mesma pessoa, mas com várias pessoas ao longo de um período de 5 anos, 5 anos. Então, é uma geração que está pouco comprometida com o legado não é bem um legado, não está comprometido com o outro de uma forma mais substancial, afetiva, eu diria. O elo é simplesmente o prazer, só que o prazer, a gente pode estabelecer um tempo, um cronos para o prazer limitado, quer dizer, quem consegue fazer muito tempo de sexo, consegue fazer 2 horas de sexo. Então, depois que acaba o sexo e acaba o prazer sexual, o que acontece com a relação? A gente conversa sobre problemas da vida, a gente faz o quê? Sim, sim. Ninguém está conseguindo pensar essa questão. Tá todo mundo aí sem saber o que faz. Então, eu acho que a preconização ou a precocização da sexualidade, sobretudo nesse momento, né, em que, de repente, do nada, aparece isso como um tema flagrante, vai ter agora, né? Esse tema que vai ser trabalhado, eu acho que o seminário, se vingar, próximo ano, certamente eles vão ter muito mais pessoas, né? O problema não é ter o tema, é saber se as pessoas que vão trabalhar o tema vão fazer em que perspectiva. Eles vão fazer em que perspectiva? Vai haver... Que seminário é esse, pastor, está falando? Eles estão querendo fazer um grande seminário para trabalhar o tema da adolescência, né? A sexualidade, gravidez na adolescência, o pai adolescente desempregado, estudante. Eles estão querendo trabalhar vários. A falta de experiência sexual entre os jovens e adolescentes na experiência da sexualidade. Então, eles estão articulando seminários para conversar sobre isso. É lógico, enviesado pela abordagem da esquerda, né? Quem é que está fazendo isso? Quem está promovendo esse seminário? É um movimento, eu não sei se é de São Paulo ou se é de Rio Grande do Sul. Tá. Então, eles estão tentando, Lina, mas eu acho que, enquanto isso, essa ala de cá, ela está sem saber como dar a resposta. Ela está, por assim dizer, bem, as coisas são assim mesmo, então eu estou fodido. Essa ala que é um pouco mais conservadora, sim. Né, é uma ala que não tem uma resposta para pensar, por exemplo, uma adolescência sadia, uma cultura de adolescente sadia, uma cultura sadia de adolescência. Eles não sabem o que significa isso. Não, e a esquerda tripudia da direita exatamente nessa questão, na questão sexual, porque... Sim, porque os jovens estão estragando a vida deles na adolescência. E o caminho que eles estão usando para estragar a sexualidade deles é o caminho das escolhas insanas, né? As escolhas insanas porque, querendo ou não, Rira, jovens, mulheres, eu diria moças, né? E rapazes aí estão descobrindo a sexualidade de uma forma torta aos 12, 13 anos de idade.
Não entendo, não tenho dúvida. sabe? Isso aí é muito precoce. Ele não consegue fazer uma leitura crítica do momento em que essa sexualidade está se processando na vida de uma população, na vida cultural de um povo. Sim. Então, eles estão achando que liberdade é poder transar até não querer mais. Estão tomando decisão complicada em relação à prática da sexualidade, mesmo que seja dentro de um enquadramento heteronormativo, é porque as meninas estão indo para o sexo com muita voracidade. Impressionante. E isso aí vai refletir em um problema muito mais sério depois que estiverem casadas, porque o marido poderá ser considerado compatível, performaticamente compatível ou não, Sim. para supri-la do ponto de vista da fome, do apetite sexual que ela tinha e como ela realizava, como é que ela se supria dessa fome, dessa sede de sexualidade, prazer sexual. Então, isso vale tanto para a mocinha quanto para o rapaz. Quer dizer, eles estão se estragando na adolescência e estão achando que eles encontraram o sentido pleno da liberdade, o sentido mais pleno da liberdade. A forma como eles interpretam a liberdade é poder fazer tudo o que se quer. Não. Primeiro que o conceito de querer é um conceito que não denota discernimento moral. Poder, sim, mas querer, não. Querer é instintividade. Poder é uso de um instrumento dado, seja ele cognitivo, seja ele de natureza outra, mas o poder sempre denota capacidade de exercer escolhas a partir de uma ponderação. A partir de uma ponderação. Você não vai, se te dá o poder de ser presidente dos Estados Unidos, você não vai entrar dentro de uma gabina onde tem um botão vermelho, apertar esse botão vermelho de uma bomba ou de uma ogiva nuclear, que você vai destruir o mundo. Sim. Então, o poder, ele representa cuidado, representa ponderação. Então, o jovem, ele não sabe o que significa isso. Ele lida com o perigo e com o risco de uma forma muito irresponsável, de uma forma muito imponderável. É essa sensação que eu tenho o tempo inteiro. Parece que eles estão brincando com uma bomba assim, ó, com as mãos, e não sabe que se o negócio cai, simplesmente o negócio vai explodir. Parece que eles estão no... Parece que eles estão brincando no abismo o tempo inteiro, pastor. É impressionante. Sim. Então, para isso, poderá aparecer dois tipos de doença no futuro. Para os que viveram uma sexualidade desatina, inescrupulosa, eles poderão desenvolver a chamada hipersexualidade, né? Tanto os rapazes quanto as moças. E ao desenvolver essa hipersexualidade, haverá uma certa dificuldade de se estabelecer, de se encaixar em padrões culturalmente aceitos como sendo padrões que salvaguarda a natureza e a saúde da monogamia. Sim, claro. Se o cara vem de uma vida promíscua lá da adolescência, quando chega no casamento, se ele não se adaptar, ele simplesmente se adoece. E vai adoecer a família, vai adoecer a esposa. Sim. Ele vai ser uma pessoa que vai, potencialmente, ele vai o tempo todo pegar uma mulher. E isso vai afastar ele efetivamente da própria esposa, porque ele acaba se tornando um marido dividido entre dois mundos, né? Entre o mundo da relação com a esposa e o mundo da relação com as outras, além da esposa. Fica no imaginário, o mundo paralelo o tempo inteiro. Sim. E aí, de uma forma ou de outra, ele poderá desenvolver um afastamento da esposa e no cultivo a uma espécie de sexualidade esquizoide. A sexualidade esquizoide, ela se define da seguinte forma: boa parte da juventude hoje prefere o sexo não de contato corporal, não de contato real, mas de contato imaginário. Por quê? Porque na imaginação ele pode fazer muita coisa, mas muita coisa que ele não pode fazer se o sexo for real, corpo a corpo.
Olha só. Então, no sexo imaginário, ele pode estar com 3 na cama. No sexo real, ele vai ter que entender que isso não pode ser feito. Ele vai ter que escolher. Sim. E ele vai ter que escolher uma só. Então, tudo isso vai trazendo uma deformação para a cultura que nós estamos vivendo, para o momento da sociedade, que é um momento de bastante, eu diria, de incerteza, né? Incerteza, porque a gente não sabe exatamente como essa tendência, se ela tem muito fôlego, se ela vai chegar lá na frente, se ela vai ter força para contagiar outras gerações, né? O fato é que nós estamos vivendo hoje, né, problemas em relação às moças que também entram na sexualidade, se dão a sexualidade precoce, mas daqui a pouco aparece com uma barriga, Sim. daqui a pouco Sim. aparece com problemas na saúde em virtude de não saber se organizar, não saber ter exatamente que tipo de vida eu tenho que viver. Quer dizer, acha que agora no mundo que a gente está vivendo não existe mais esse critério da escolha. Por quê? Porque cada um vive o que quer, cada um faz o que quer. Sim, sim. Isso é perigoso. Então, nós estamos vislumbrando essa possibilidade, né? Mas o problema é que a gente ainda não parou para pensar que nós não temos pessoas preparadas para lidar com essa, vamos chamar, essa pandemia, essa epidemia. É a primeira vez que eu ouço o pastor falando sobre que o pêndulo pode voltar, assim, porque sempre que eu ouço o pastor falando sobre essa direção que do mau uso da liberdade tomou em relação, basicamente, principalmente por conta dos adolescentes, pela falta de monitoramento não tem mais monitoramento sobre adolescente, né, pastor? Assim, sim. Eu acho que a mudança do perfil da cultura do mundo contemporâneo, eu diria, desenraizou qualquer senso de obrigação ao jovem se perceber fidelizado a esta ou aquela tradição, por um modo de vida que corresponde. Sim. Então, isso não dá certo, isso não dá certo. Mas é a primeira vez que eu ouço o pastor falando que isso pode ter como é que fala? Como é que o pastor falou agora? Um esgotamento. Assim, e isso pode voltar para um lugar onde um lugar de talvez de saúde, não sei, de tanto esgotamento desse modo de vida. É como se o pêndulo voltasse. Sim, eu acho que sim, eu acho que vai pela a primeira via seria a saturação, né? De médio e longo prazo, isso. A ausência, a hipersexualidade, ela produz a saturação dos modus operandes da sexualidade promíscua. Daqui a pouco você explora, mas não tem o que explorar. E a própria exploração, que não gera uma alternativa para você escolher, ela vai produzir um desencanto pela própria sexualidade. Então, veja bem, são processos que se vislumbram de médio e longo prazo e que, se nada acontecer, eu não sei. Então, o conceito de destradicionalização aparece no livro. Muito bom esse conceito. Aparece de forma, eu diria, subentendida. Ela não está objetivamente posta, mas está subentendida. O problema é que a destradicionalização tira as relações da chamada desvirtua, não, destitui as relações do encanto romântico, vamos chamar assim, do encanto romântico. Algo que fez parte de um período da história chamado romantismo, em que as relações tinham muito mais do que o interesse sexual. Por parte dos rapazes e das moças. Tinha também a preocupação com o futuro. É uma relação que se queria fazer
Mas se pensava numa relação hoje para durar uma vida. Olha, eu quero ficar velho, eu quero não envelhecer ao seu lado. Né? Então, havia eu diria, um grau de segurança ontológico mais robusto. Hoje não. Hoje as pessoas casam já sem saber exatamente se a relação tem fôlego para passar de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, entendeu? E quando ela vai para além disso, ela perde um pouco o fôlego. Ela satura do ponto de vista da sexualidade, do exercício da sexualidade, do prazer sexual e etc. Mas ela também malogra a vida, o fôlego desse chamado encanto afetivo. O namorado está perdendo muito rapidamente o encanto afetivo pela namorada. A namorada está perdendo muito rapidamente o encanto afetivo pelo namorado. O esposo adolescente, que casa às vezes de forma precoce, ele casa com 16, 17 anos, porque engravida a moça. E eu tive um caso desse na minha família, lá em Minas Gerais. Eles se juntaram aos 17 anos e se separaram aos 19. Quer dizer, ali houve tanto a morte do encanto afetivo quanto a morte do desejo sexual, um pelo outro. Moral da história, a coisa foi tão séria que houve um triângulo que se criou entre 2 irmãos e uma mulher. Aí não. É uma coisa complicada mesmo, bem complicada, sabe? Então, veja bem que isso vai produzindo uma corrosão dentro das estruturas de relação macho e fêmea na sociedade que não permite mais se pensar e se projetar para o futuro uma sociedade que seja minimamente respeitosa em relação a algumas autoridades que são estatuídas ou instituídas pela sociedade, pela tradição. Hoje, o Giddens usou o conceito lá, na sociedade que não tem mais tradição, as relações precisam ser democratizadas, as emoções precisam ser democratizadas. Que negócio é esse, porra? Que coisa é essa, pastor? Pela Ou seja, então eu só fico dentro de uma relação e quando eu consigo gozar e sorrir dentro dela, quando ela me apresenta algum tipo de dificuldade, eu estou fora. Eu converso com a minha esposa, ou com minha... Né, quer dizer, não estou falando de adolescente. Aí o adolescente está namorando, está amassando, e daqui a pouco ele acha, olha, já não me satisfaz mais. Ela já não me satisfaz mais, ou seja, então vamos acabar por aqui. Agora, veja bem, se todo mundo pensa assim, ninguém consegue chegar até o casamento. Sim. Eles vão passar por N experiências de namoro, os adolescentes, e não vão conseguir vingar, porque não vai estudo. Todas as experiências de namoro não vai escoar para um casamento sólido. Formação de um casamento, de uma instituição, como um casamento sólido. E se chegar lá, vai ter problemas. Qual o tipo de problema que vai ter? Haverá um grau de intolerância maior para eu diria, para a margem de erro que cada um acaba sendo aquinhoado, porque, veja bem, a margem de tolerância ela é necessária dentro de uma relação entre adolescentes também, porque se não houver, quer dizer, a expectativa de duração para maturação de um afeto entre eles simplesmente inexistirá como questão, como possibilidade. Então, a juventude de hoje não está pensando. A juventude que eu estou dizendo são os adolescentes, entre 13 e 17, 19 anos. Eles não estão pensando quase nada. Por quê? Porque eles estão gastando tempo demais tentando absorver informações que nem serão úteis para a sua vida. E aí são informações que eles gastam muito tempo para obter e depois eles descartam. Ou seja, eles estão descartando 2 coisas. A informação obtida e o tempo gasto para obter a informação. E a vida está passando rápido.
Nós estamos vivendo com aquela sensação de que de sexta, quando a gente dorme de sexta para sábado, na verdade, a gente dorme de sexta para sábado, mas acorda na sexta que vem. Sim, é bem rápido. No tanto que está rápido o negócio, entendeu? Parece que não, mas ontem foi sexta-feira, nós chegamos na sexta-feira. Olha aí, hoje é quinta, amanhã já é sexta, mas parece que eu estava na sexta esses dias. Então o tempo está acelerado, E o jovem, como ele tem um futuro muito espaçoso pela frente, ele brinca com essa questão do tempo. Ele desperdiça com mais facilidade essa questão do tempo. Ele não usa o tempo a favor de uma melhor, eu diria, apropriação de conhecimentos que possam servir de, eu diria, produzir benefícios, não para ele como indivíduo somente, mas para ele como uma espécie de indivíduo solidário. Sim. Ou seja, quando a pessoa casa e forma uma aliança afetiva, você deixa de ser centro, né? um indivíduo solitário. Você se torna um indivíduo solidário e não mais solitário. Porque agora você tem que compartilhar a vida. Você tem que compartilhar problemas. E o jovem, o adolescente, ele não está sabendo pensar isso desde já, porque lá atrás se pensava. O adolescente, a fase da adolescência, era a fase em que os pais preparavam os filhos para assumirem uma relação no casamento. Para quem assiste aquela novela Os 10 Mandamentos, está vendo isso o tempo todo. Lá tinha essa preparação. O tempo todo está acontecendo. O jovem está trabalhando, mas se preparando como pessoa, como indivíduo solidário. Por quê? Porque tem um casamento logo ali. Ele casa com 18, 19 anos. Sim, 20 anos. As habilidades e sociabilidades de ser, de ter o olhar para o outro, nessa geração, é totalmente atrofiada. Eles não conseguem olhar, pensar no outro, como o pastor está dizendo. Ira, nós temos um outro problema, porque hoje existem dois valores que pavimentam o imaginário da sociedade. Primeiro valor, dedicação ao trabalho. Sim, totalmente. As pessoas se dedicam ao trabalho como se o trabalho fosse uma espécie de culto que se deve prestar ao rei Mamon todo dia. Então, é isso aí. Eles se dão demais a essa atividade inatrativa, porque ela não é você trabalha querendo ou não, você se cansa. As pessoas ficam doidas para chegar sexta-feira para ter refrear um pouquinho, para ter um refreamento nessa atividade rotineira que é o trabalho. Então aí eles escoam na quinta-feira, eles escoam o estresse, vão para os barzinhos tomar cerveja, ouvir uma música sertaneja. Sim. E, quem sabe, se der sorte, levar uma mocinha para um motel mais à noite. Mas daí assim que a coisa acontece. Em Goiânia começa quinta-feira isso aí. Mas assim, ele hoje, ele já está na universidade. O cara de 19, 20 anos hoje, 18 anos hoje, ele já está programando o seu futuro na universidade. Ele não está pensando no casamento, ele está pensando na profissão. Primeiro a profissão, depois o casamento. Ou seja, ele não está sendo preparado para o casamento, como era lá atrás. A sociedade patriarcal, a sociedade que havia uma compreensão de que a prioridade para um homem é a família e não o trabalho, né? Você tem o trabalho para sustentar a família, mas o trabalho não é mais do que a família. Sim. O trabalho eu diria, era o meio pelo qual a pessoa cria para viver em família, para se sobreviver como família, né? Hoje não, hoje essa hipervalorização do trabalho, quer dizer, o cara trabalha, mas por que ele trabalha tanto? Porque ele quer chegar antes dos 30 ao sucesso, ao progresso material, ele quer ficar rico, ele quer ter notoriedade social, ele quer ter prestígio, ele quer ter tudo isso ao mesmo tempo. E muito mais impressionante, porque ele quer que tudo isso aconteça antes do 30.
Só que isso custa tempo, né, pastor? Custa tempo, custa força Não, dele, o custa problema é que saúde alguns têm dele. conseguido chegar antes dos 30 com sucesso. Só que tem custado o sacrifício de famílias. Por quê? Porque quando se dedica excessivamente o tempo ao trabalho, você perde o contato afetivo com família. Você perde o contato. Eu chamo isso de alienação afetiva. Você Sim. perde o contato afetivo com os filhos, você perde o contato afetivo com a esposa, com o marido, você perde o contato afetivo com o mundo. O pastor explora muito bem isso, esse conceito no episódio 14 para frente do podcast Criar para Viver. Sim, exatamente. Então, quer dizer, nós estamos trabalhando para matar as estruturas afetivas de relação que a gente desenvolve ao longo da vida. À medida que a gente prioriza o tempo do trabalho como sendo um tempo superior a todos os outros tempos. Você entende? Quer dizer, todos os outros tempos são relativos diante do tempo que se dedica ao trabalho. E aí o trabalho se torna uma espécie de religião sacramentada. Totalmente. A gente sacramenta o trabalho como a gente sacramenta as atividades que se desenvolve dentro da própria igreja, dentro da própria religião. Sim. E aí aquilo passa a ter valor absoluto. O trabalho passa a ser um valor absoluto. E ao ter esse valor absoluto, ele acaba, então, pulverizando o capital afetivo da vida de qualquer pessoa, do indivíduo, seja o indivíduo situado na adolescência, seja ele situado na juventude, Sim. ou numa idade mais tardia. O fato é que hoje nós vivemos num mundo em que o critério de admissão, a vida se torna, eu diria, vale a pena viver quando se vive sem sofrer tanto. Quando se alegra, não, quando se é mais feliz na vida do que infeliz. Quer dizer, veja bem, todos esses valores associados compõem o perfil daquela sociedade que eu chamei lá, num artigo antigo, né? Eu chamei de educapitalista. Uhum. Né? Quer dizer, uma sociedade que articula as atividades que acontecem dentro da lógica do mercado capitalista para realizar ou materializar o ideal de felicidade de uma vida que se dedicou ao culto ao capitalismo, ao Deus Mamon. Sim. Haverá recompensa, e a recompensa parece sempre imediata. Uhum. A recompensa para esse Deus Mamon é imediata. Se você construir e trabalhar o tempo todo, o retorno vai vir. E é para essa vida. Aí Jesus diz, olha, se você vive dessa forma, muito bem, você já foi recompensado. Uhum. Agora, se você relativiza a importância desse tempo que se dedica excessivamente ao trabalho, então você está apto para priorizar o que é prioritário na vida, para regar as relações com essa generosa forma de olhar para a vida com capital afetivo. Veja bem, naquela experiência de Jesus com as duas irmãs de Lázaro. Uma trabalha demais. Portanto, ela se aliena da presença de Jesus do ponto de vista afetivo. A outra não quer trabalhar, ela quer só ficar ali, ó, babando nos pés de Jesus. Por quê? Porque o capital afetivo dela está inflado. E ela quer só escutar esse mestre que é maravilhoso escutar ele. A planificação, o sentido de planificação, isso é bom demais. Então, isso é uma possibilidade que o capital afetivo oferece a quem se deixa ser conduzido pelo fluxo dele. Sim. Porque quem está querendo viver para ganhar o mundo e ganhar a vida vai morrer da noite para o dia sem saber como morreu e não vai ter nada para apresentar perante Deus. Louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. E o que você tem para oferecer? Eu então, acho... esse primeiro é o problema do tempo que se dedica ao trabalho. O segundo, que é um problema também, que eu diria que é o excesso, valor que se dá para
eu diria, para a vida de conforto, uma concepção eu diria, hedônica de vida. As pessoas, elas querem estabelecer várias possibilidades ou várias etapas do cotidiano, querem ter experiências, várias experiências de prazer, seja andando no carro novo que acabou de comprar, aquele conforto do carro novo, o conforto de morar num lugar bonito, o conforto de comer um café da manhã gostoso, o conforto de comer um almoço, saborear um almoço também muito gostoso, o conforto de ter pessoas para conversar sobre nada da vida, porque quando a gente pensa a vida se torna um problema, se torna um peso, então é melhor a gente não conversar sobre a vida, mas sentar para falar blá 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 blá, né? É a busca do bem-estar o tempo inteiro, né? E essa geração, ela tá viciada nisso, né, pastor? Está viciado nesse ideal de bem-estar, sabe? Então, o Guidas diz, olha, o que modula essa geração do tempo da globalização é o ideal, é esse ideal de bem-estar. É por causa desse ideal de bem-estar que esse conceito que ele introduz de democratização do afeto entra em cena para relativizar, Hira, o valor de relações como o casamento, de instituições como o casamento. Casamento é o seguinte, ele é a forma mais sadia de se desenvolver afeto pela pessoa do sexo oposto. Sim. É a forma mais sadia de se desenvolver. Por quê? Porque você vai ter que aprender a dividir privilégios, direitos e também dividir responsabilidades. Sim. Então, a relação ela vai crescer com um afeto equilibrado. E, pastor, acho que... De outra forma, a relação sempre é pendular. Porque às vezes tem excesso de direito, mas não tem responsabilidade. Pastor, acha que essa geração de adolescentes, ela tá aprendendo a não se sacrificar, então, é isso, a não viver a dificuldade, né? Você conhece. A dificuldade. Eu acho que você conhece adolescentes da sua vivência, sabe como é que é? Eles estão vivendo como se o amanhã não existisse. É como se não houvesse a promessa do amanhã. Tipo assim, olha, você vai amadurecer, cara, você vai ter que botar a mão na massa. Você vai ter que parar de depender do papai para pegar um copo d'água na cozinha e da mamãe. E é aquela coisa, arruma a caminha. Olha, traz a toalhinha. Olha, você vai ter que levar a toalha para o banheiro, rapaz. Você vai ter que ter a responsabilidade. Mas o papai tem dó do filho. A mamãe tem dó. Aí o que ele faz? Ele leva a toalha no banheiro pro filho. Não, a mamãe traz a sopinha para botar na boquinha do filhinho. Quer dizer, na verdade, ela não está demonstrando um afeto saudável. Ela está mostrando um afeto opressor, um afeto dominador. E, ao mesmo tempo, um afeto, eu diria, eu chamo um afeto freudiano, que é um afeto que, para ter a atenção do outro, precisa estabelecer essa relação de subserviência. Pela via dessa eu faço tudo que você quer, eu faço tudo que você quer. Então é para suprir uma demanda que ela não está conseguindo dar a ele, que é do tempo, porque às vezes o pai e mãe trabalham e não tem um tempo para o filho. Então, para ter a aceitação do filho, é isso? Que eles fazem isso? Porque eu não entendo. Eu não entendo moeda de troca. Eu não entendo essa geração de pais, porque a minha geração, talvez a do pastor também fosse. Olha, pastor, a gente tinha dificuldade demais para viver. A gente tinha dificuldade de tudo para viver. Eu não sei, eu comecei a lavar as coisas, a fazer trabalhos dentro de casa com 6, 7 anos, sei lá. Com 11 anos eu lavava carro, Kira. Eu tinha muita vontade de chupar um sorvete, comer um sorvete. Eu já falei para você, vou repetir. Um sorvete chamado tijolão, da Que Bom. Ele era de morango. Ô, trem gostoso era, né? E aí, se eu pedisse dinheiro pro meu pai e minha mãe, eles diziam não. Mas eu não tenho dinheiro.
Não, não me incomoda não. Aí o que eu fazia? Eu saía para a rua e pedia para as pessoas, olha, eu lavo o carro, eu posso lavar o seu carro, eu cobro tantos, né, cobro não sei quantos, era pouco, mas sim. já ajudava. Se eu lavasse uns 3, 4 carros, já dava para comprar o tijolão daqui bom. E aí saía eu e um colega meu, um menino chamava Té. Eu nunca mais vi o Té. Não sei nem se ele está vivo, como é que ele está. Mas saía eu e ele para fazer essa lavagem. Depois que a gente lavava 2 carros, alguma coisa assim, a gente passava no mercado, comprava o tijolão e repartia para comer os dois juntos. Quer dizer, eu não tinha facilidade. Você quer? Então vai lá conquistar, meu filho. Sim. Vai conquistar o tijolão. Vai lavar o carro no sol quente. Hoje não pode mais, né? Então, o que a internet fez? Ela criou um mundo de facilidades. Qual é o tema que você quer explorar? Vai no Google, escreve e pronto. Daqui a pouco tem uma lista de temas, artigos, links para você explorar e daqui a facilidade. É só facilidade. Então, a internet veio para facilitar a vida das pessoas. E está facilitando tanto, mas tanto, que ninguém mais quer sofrer nesse mundo. Nem o adolescente, nem o jovem, nem o adulto, nem o velho idoso, ninguém. E para a fé cristã, qual que é o problema aí para isso, pastor? Porque assim, a gente... isso acaba, não sei, inabilitando o adolescente para a fé cristã, deixando de atrair o adolescente para a fé cristã. Gera algum problema para quando a pessoa... Sim, o valor base da fé cristã é renúncia, é resignação. Tome a sua cruz. Esse é um anúncio, é uma profecia. Tome a sua cruz, porque quem toma a cruz está dizendo, eu sei que o que me espera lá na frente, daqui para frente, não é nada fácil. E para mim não morrer de forma precoce, eu vou ter que aprender a me condicionar para esse tempo de sofrimento, que está associado com essa ética da resignação. Cruz. Sim. Cruz. Tome a sua cruz, venha após mim e me siga. Quer dizer, ninguém pode pensar que é fácil viver. Não é fácil viver. O mundo, ele é uma caixinha de surpresa. Ora a gente é aquinhoado por boas surpresas e ora não. Quer dizer, saber quem vai resistir é quem se tornou preparado. Quem aceitou sem se desesperar o convite de Jesus, olha, vem, mas cada um tome a sua cruz. Mas pode vir. Venha, mas cada um tome a sua cruz. Ou seja, a cruz representa tanto resignação quanto sobriedade. O apóstolo Paulo diz assim, olha, sede sóbrios em todas as coisas. Sim. Como você dito que nós estamos no tempo chegado, no tempo escatológico prometido. Então Paulo diz, olha, nós chegamos nele, então abra os olhos. E olha, não tenham medo de encarar a vida com peso, com fardo. É o fardo do sofrimento escatológico. Não tenha medo da feiura da vida, né, pastor? E aí tem que saber quem tá disposto, porque hoje a gente vai para um shopping e aí a gente fica passeando no shopping vendo loja por loja. Aí a gente vê uma loja que oferece roupas lindas, outra que oferece roupas mais lindas ainda, outras que oferecem roupas mais lindas. Quer dizer, a gente está o tempo todo sendo levado a querer consumir só aquilo que explode de alegria, de prazer os nossos olhos. Sim. É o bonito, é o belo, é o desejável. É o dilema que aparece no diálogo da serpente com Eva. Quer dizer, o não desejado não é cobiçável. Eu vou fazer a cobiça não é desejo, a cobiça é um desejo mal administrado. Todo desejo é potencialmente uma cobiça, mas nem toda cobiça, todo desejo vira cobiça. Sim. E, quer dizer, então a gente, como é que a gente faz com isso? A gente vai ter que equilibrar a balança. A gente vai ter que saber renunciar quando for necessário.
renunciar. E a renúncia significa estabelecer limite para a racionalidade transgressora. Olha, até aqui vai, mas daqui não passa mais. Quer dizer, você não vai satisfazer toda a demanda que a racionalidade transgressora ela praticamente que reivindica. Se a gente fizer isso na adolescência, nós vamos virar as pessoas mais promíscuas. Sim, sim. E aí nós vamos desenvolver uma dificuldade imensa de discernir valores no cotidiano. Por quê? Porque a gente não nos ensinaram a fazer esse tipo de exercício. Eu digo ponderação, ponderabilidade. Portanto, vede prudentemente como vocês andam. É isso aí. Eu vou fazer uma pergunta aqui, assim, baseado numa crença que eu tenho. O pastor até conhece essa minha crença, que é o tempo não é bom para ter filhos. Eu acho que não. Eu posso até estar sendo mal interpretado aqui agora, mas na minha visão de mundo, o tempo não é bom para ter filhos. Mas, para quem os tem, eu vou fazer uma pergunta para o pastor, que o pastor eu acho que levaria um seminário para responder. Mas só para início de conversa, e para terminar também esse episódio do podcast, como lidar com os filhos hoje, então? Como criar filhos hoje, então? Que postura que os pais precisam ter para ter filhos hoje, pastor? Porque até esse perfil de pais se perdeu com a destradicionalização da sociedade. Existe uma frase que é atribuída àquele esquerdista, né, o Che Guevara. Que merda. Você sabe qual que é, né? O pastor vai citar Che Guevara. Como é que é aquela frase do... Como é que é? Pode falar que eu vou lembrar. É preciso ser duro, porém... Como é que é? A ideia é de ser amável, né? É preciso ser duro, porém não pode deixar de ser amável. Sim, Che Guevara. Che Guevara aqui no podcast conversa comigo. O Che Guevara a gente está citando ele só para depois a gente quebrar ele no meio. Che Guevara tá morto. Mas assim, eu acho que tem que ter um equilíbrio da balança. Os pais não podem tratar os meninos, privá-los do afeto. Não é do afeto demonstrado em forma de presente, é o afeto demonstrado em forma de abraço, de atenção afetiva, de participação na vida do filho, sobretudo do filho que tem dificuldades, que não são comunicadas para os pais. Às vezes é o filho que tem algum tipo de transtorno, aquele transtorno que tira ele um pouquinho, torna ele menos competitivo na vida social. Quer dizer, ele sempre se torna objeto de bullying das outras crianças. Por quê? Porque ele tem algum probleminha que o papai e a mamãe desconhecem. E, portanto, não tem um profissional competente para ajudar a tratar do problema e a superar. Aí o filho mesmo também não sabe que tem o transtorno. E aí o que acontece? Acontece que, por excesso de prática de bullying, o moleque vai se tornar um adulto com medo da vida, com medo do mundo. Uhum. E aí a gente fala assim, mas quem foi o responsável por isso? Eu acho que os pais, eles devem ser sempre responsabilizados. No entanto, existem filhos que não querem ser discipulados pelos pais, querem ser educados pelos pais. Isso é um problema sério. E talvez esse seja o maior contingente no mundo ocidental. Contingente de filhos que não querem ser educados pelos pais. Querem ser educados pela internet, querem ser educados na escola, querem ser educados qualquer outro, menos pelos pais e pela mãe. Eu conheço uma menina que tem 15 anos de idade, Guilherme. Um tempo atrás ela encontrou com o tio dela, o pai ela tinha tido uma circunstância, um embatezinho meio desagradável, e aí na hora de sair para ir embora, ela e o pai, ela chegou perto do tio, porque o tio sempre tratava ela muito bem, e falou assim, tio, você não quer me adotar não?
Tem essa pergunta para o tio. Então, perguntar para o tio se você não quer me adotar, ela está dizendo o seguinte, ó, pelos meus pais, eu não sinto amor. Então, se ela não sente o amor, ela vai crescer sendo privada dessa experiência, e do que ela for privada agora, ela vai privar no futuro outros, que estarão dependendo do afeto dela. Sim. Então nós vamos criando uma cultura da negação do capital afetivo. A negação de se ampliar a possibilidade de, eu diria, de todos compartilharem a todos o afeto. Quer dizer, a sociedade sadia é a sociedade em que o afeto se torna o início, o meio e o fim. Se torna o meio e o fim de si mesmo. Né? Mas eu acho que é isso aí. Esse é um tema que a gente pode continuar conversando depois, se quiser. Mais do que nunca, a gente se incomoda estar no espaço em que as normas cerceiam a nossa liberdade. O tipo de liberdade que nós elegemos e que queremos viver é a liberdade autônoma, não é a liberdade solidária, não é a liberdade que respeita os limites do outro, da esfera da liberdade do outro, não é essa liberdade. É uma liberdade que atropela, é uma liberdade que não reconhece o limite do sim e do não. Portanto, é uma liberdade que me faz criar uma cultura moral em que o prazer de pecar se torna. Porque o que tem de interessante na prática do pecado? A moda agora é pecar? Por quê? O que a experiência do pecar produz? Uma sensação de orgasmo. Podcast Crer para Viver com o Dr. Anderson Clayton Pires. No YouTube, Spotify, Deezer.